Boa tarde, meu nome é Renata, eu sou aluna da especialização de prótese dentária da PUC-Rio e hoje eu vou apresentar a vocês um trabalho sobre a confecção de próteses fixas em metalocerâmica, uma sequência clínico-laboratorial. As restaurações metalocerâmicas são restaurações que apresentam uma infraestrutura metálica, onde essa infraestrutura é encaixada sobre um preparo e em cima dessa infraestrutura vem um recobrimento de cerâmica, que é fundida a esse metal. Essas restaurações, elas possuem algumas vantagens e desvantagens. Essas vantagens e desvantagens são mais associadas às restaurações totalmente metálicas, né? E algumas também em relação à resina e tudo mais. Então, de vantagens em relação em comparação à restauração metálica, nós temos as propriedades estéticas, a lisura superficial, a resistência ao desgaste, que pode ser também relacionada, comparada, né, à restauração em resina, biocompatibilidade, baixa condutividade térmica e elétrica, questão do galvanismo e tudo, e a térmica quando se tem um dente vivo, e resistência à ação de agentes químicos. Em relação a desvantagens, temos a profundidade do preparo, as trincas, de acordo com a técnica laboratorial, que fica dependente do técnico, né? A friabilidade, por conta da cerâmica, o potencial de desgaste no dente antagonista, porque a cerâmica desgasta muito mais do que o metal, e a sombra na região cervical em razão da cinta metálica. No momento do preparo dentário, alguns princípios devem ser seguidos. E aí nós temos os princípios mecânicos e os biológicos, onde nos mecânicos nós temos a retenção, e para melhorar a retenção, o ideal é que se tenha altura e largura próximos, né, do preparo, para que não haja o deslocamento axial da restauração. Na resistência ou estabilidade, isso pode ser compensado com algumas canaletas, para que não haja o deslocamento da restauração durante uma força oblíqua. A rigidez estrutural quer dizer, está relacionado à espessura dos materiais, né? Da estrutura mesmo. Então, o ideal é que se tenha que se tenha uma espessura adequada de metal e de cerâmica, para que no momento da mastigação não haja nenhuma fratura, nenhuma trinca, né? E a integridade marginal a respeito da linha de cimento. E também instruir bastante o paciente sobre higienização, para que não tenha nenhuma infiltração, nenhuma cárie por baixo da restauração. Nos princípios biológicos, nós temos a preservação do órgão pulpar. Mas essa preocupação deve ser maior em dentes vitais, né? No momento de gerar calor, de força, pressão, no momento do preparo. Então, sempre com irrigação, para não haver nenhum dano futuro. E a preservação do periodonto é a questão da invasão do espaço biológico. Então, tem que tomar muito cuidado no momento do preparo e também orientar o paciente em questão de higienização, ter sempre um acompanhamento, passar fio dental, e os bordos, as margens cervicais estarem bem polidas, sem nenhuma irregularidade, para não facilitar o acúmulo de placa, o acúmulo de tártaro, e assim não afetar a longevidade da restauração. Ainda nos preparos dentários, nós temos os términos cervicais, onde
A utilização do ombro do degrau biselado é quando você vai confeccionar uma coroa com ligas áureas, no caso do ouro. O chanfro largo ou chanfrado é utilizado quando as coroas são feitas com ligas predominantemente básicas, ou seja, cobalto cromo ou níquel cromo. E o chaferete é feito geralmente em faces proximais ou linguais, que é onde não tem necessidade de tanto material. Então, pode só fazer um término simples. Bom, saindo da parte de preparos dentários, nós vamos ver agora as características dos casquetes metálicos. A primeira é a alta resistência com mínima espessura. A espessura normal de um casquete é de 0,5 milímetros, mas a espessura mínima que ele pode ter é de 0,3. O ponto de fusão da liga deve ser superior ao da porcelana, senão, no momento da sinterização, ela se funde. A capacidade de adesão à porcelana, ela se dá através de 4 princípios. São eles: molecular, mecânico, união de compressão e as forças de Van der Waals. Os casquetes metálicos também devem ser biocompatíveis e o coeficiente de expansão térmica do metal deve ser compatível ao da porcelana, senão no momento do resfriamento pode haver trinca da porcelana. Bom, falando um pouco agora das cerâmicas, nós usamos o feldespato. O feldespato é um mineral natural composto de óxido de potássio, óxido de sódio, alumina e sílica, onde ele passa por alguns processos até chegar para o protético no laboratório em forma de pó para ele poder trabalhar. E essas cerâmicas, elas têm 3 principais deficiências, são elas a fragilidade, a baixa tenacidade, que é a capacidade que o material tem de se deformar, e uma baixa resistência à tração. Para irmos para a parte final do trabalho, vamos falar um pouco da sequência clínico-laboratorial, onde qualquer tipo de tratamento, né, começa com um bom exame clínico e um exame radiográfico. Feito isso, escolhendo corretamente o material e tendo a indicação de uma metalocerâmica, faz-se o preparo dentário, onde numa metalocerâmica o ideal é que se tenha 1 milímetro de porcelana e meio milímetro de metal, ou seja, 1,5 milímetro de preparo dentário. E isso numa face vestibular. Numa face palatina, numa face lingual, pode ser feito um desgaste um pouco menor, porque não é necessário uma quantidade de material tão grande. Em seguida disso, são feitas as coroas transitórias, as coroas provisórias, a moldagem de trabalho, que essa moldagem vai ser enviada ao laboratório, onde lá vai ser feita a troquelização e o toalete do preparo. E em seguida, o enceramento dos casquetes metálicos. E após esse enceramento, é feita a eliminação da cera, onde ela pode ser feita através da técnica da cera perdida, que essa cera é derretida, levada ao fogo, essa cera é derretida, então no modelo fica um vazio, e aí o metal é inserido nesse modelo vazio, né, nesse espaço, e fundido. E aí vem a fundição, a desinclusão, a prova da estrutura metálica, faz-se avaliação radiográfica para avaliar a adaptação do casquete, a escolha da cor, o registro de mordida no casquete, que pode ser feito com uma Duralay, não esquecendo de vaselinar os dentes antagonistas, e a moldagem de transferência. Bom, feita essa moldagem de transferência, o trabalho volta para o laboratório, onde o técnico vai fazer a aplicação primeiro do opaco no casquete e em seguida a aplicação da cerâmica. E aí é feita a sinterização, que é a união do casquete com a porcelana. O trabalho volta
para nós dentistas. A gente faz a prova e os ajustes, fazendo os ajustes oclusais, proximais, lateralidade, protrusiva, e a gente manda de volta para aplicar o glaze. E ela retorna para que seja feita a cimentação provisória. A etapa de cimentação provisória é muito importante e que fique 1 semana, 14 dias, para que sejam avaliados alguns princípios, né? Alguns aspectos, na verdade, que são os tecidos periodontais, como é que eles vão se adaptar àquela coroa, aquele término cervical, o grau de higienização do paciente, avaliar as funções mastigatórias, avaliar se o paciente gostou da cor, se está adequado, se vai ter que fazer alguma modificação. Verificar se está havendo muito acúmulo de alimento na região proximal ou não, se os contatos proximais estão adequados. Enfim, estando tudo bem, parte-se para a cimentação definitiva. Se não estiver tudo bem, vai ter que voltar, fazer todos os ajustes e tudo mais, mas ok. Considerando que esteja tudo bem, faz-se a cimentação definitiva. Que no momento da cimentação é feito um jateamento por óxido de alumínio por 10 segundos na peça, faz a lavagem, a secagem, e se for usado um cimento resinoso, tem que se usar um prime de metal, e aí faz-se a secagem, coloca o cimento e faz a cimentação. Em caso de um sieve ou um fosfato, essa etapa do primer não é necessária, porque no caso faz-se uma união mecânica e não uma união química, como no caso do cimento resinoso. Feita a cimentação, é só preservar. E essa preservação não tem um tempo específico, ela é individual para cada paciente, pode ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, vai variar muito na questão da higiene de cada paciente, na questão de hábitos parafuncionais, por isso não tem um tempo específico, um tempo correto. Vai ser definido individualmente mesmo. Ok? Esse foi meu trabalho de hoje. Obrigada, espero que vocês gostem e até a próxima. Beijo!